A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Estamos aqui para a glória de Deus, para continuar o estudo do livro de Jó, né? Vamos entrar numa parte aqui do livro, irmãos, tremenda, né? Porque, aleluia, eu creio, irmãos, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso fala no livro de Timóteo, né? Paulo falando isso, inspirado pelo Espírito Santo. Pedro fala lá na sua epístola também, né? Inspirado pelo Espírito Santo, escrito por homens santos de Deus. Eu creio que desde o versículo 1, aleluia, Deus já tem falado comigo, com você. Mas aqui, irmãos, no capítulo 38, né? A qual nós estamos aqui no livro de Jó, falando desde o capítulo 1, louvado seja Deus, Deus já falando, Deus falando para o próprio diabo, testemunhando da vida desse homem, desse santo homem de Deus chamado Jó. Aqui você vai ver comigo, nós vamos ver que no capítulo 38, oh glória, que é o que vamos iniciar hoje, aqui de 41 versículos, né? Deus, aleluia, ele responde a Jó. Você que é leitor da palavra, você que lê a Bíblia, você que examina a palavra de Deus e tem lido a Bíblia, aleluia, mesmo antes de conhecer o canal aqui, que a gente dedica tudo pro Senhor aqui, irmãos. Você com a Bíblia aberta, você vê que, aleluia, muitos das suas respostas que Jó dá, a Bildade, ele faz, e Zofar, Deus vai falar aqui, oh glória, só no capítulo 38 não, vai falar no 39, ele vai continuar falando no 40, oh maravilha, Jesus, no 41, e vai continuar falando no 42, né? Mais diretamente até o versículo 6, Deus, ele está em ação, Deus, ele está no cenário que nós estamos hoje, Deus, ele está no cenário seu hoje aí, no meu aqui, aleluia. E você vai ver, irmãos, uma linguagem que a gente usa muito na teologia, né? A teofania. Deus usando, né, meios da natureza que ele criou e falando ali, e dizendo. Você vê que quando Deus aparece para Moisés na sarça ali, né, que não se consumia, era uma aparição da teofania de Deus, né? E outras que a Bíblia fala mais, né? Mas hoje aqui, Jó 38, vamos falar dessa aparição do Senhor. E Deus falando. Oh, irmão, quando Deus fala toda hora conosco, irmãos. Deus fala a todo momento conosco. Deus fala até, aleluia, quando parece que está em silêncio. Deus está falando com você e comigo. Você olhar para tudo que Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer, Deus já fez. Deus está falando. Uma mensagem. Às vezes Deus usa, irmãos, uma pessoa que não é nem do evangelho, para nos dizer algo ou falar algo. E você vai ver que é Deus falando. Oh, glória. E aqui, diretamente a Jó, Deus tem seu propósito, sua maneira de fazer, de agir. Ele é Deus, irmãos. Ele faz do jeito que ele quer. Aleluia. Ele vem aqui falar a Jó. E a nós também, que vamos hoje meditar nesse capítulo maravilhoso aqui. Amém? O 38, versículo 1 fala assim, ó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse, teofania, que falamos aqui agora. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? 3. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Irmão, se você voltar, e você que está acompanhando desde o capítulo 1, fala, não tô, você pode acompanhar, irmãos, com a Bíblia aberta, acessar na área de vídeos aí do canal e ver desde a explicação do capítulo 1 a uns capítulos anteriores que Jó fala de uma forma com Deus que está colocando Deus no tribunal. Para Deus responder o que ele queria. Aqui Deus fala, agora você vai me ensinar. Irmão, fácil. Olha, eu imagino Jó ouvindo isso, irmãos. Aleluia. Eu acredito, irmãos, na minha humilde aqui opinião, que a dor, a chaga maligna, tudo aquilo que Jó estava vivendo, combatendo diariamente, interna e externamente dentro daquela hora, que Deus assim vem aparecer a ele, falar com ele desta maneira, irmão. Ah, irmão.
aquilo, naquela hora, ele esqueceu de tudo, irmão. Porque a presença do Senhor, aleluia, inundou aquele cenário, irmãos. E Jó tremeu ali. A carne dele, mesmo que estava aos olhos humanos e pela uma linguagem de uma pessoa, de um profissional, que fosse um médico ali, apodrecendo, né? Putreficando, que fala quando a pessoa estava morrendo, né, irmãos? A carne vai se desfazendo. Naquela hora a carne dele tremeu, irmãos, porque estava diante daquele que faz existir aonde não tem, do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Tu vai me ensinar, Jó. A mesma coisa, Deus está falando para você está questionando aí, porque eu começando por mim, quando eu falo você, eu falo começando por mim primeiro, irmãos. Por que disso, por que daquilo, por que disso, aquilo? Deus fala, então você vai me ensinar agora e eu vou perguntar. Olha, irmão, você fala assim, Jesus tem misericórdia. É o que temos que pedir diante da santa presença do Senhor, irmãos. Versículo aqui, ó, é o 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ah, aqui está falando cordel de medir, irmãos. Se você for pensar aqui numa trena, né? Aquela trena que é mais móvel, né? Não aquela quadrada, aquela mais antiga, né? Que você vai desfazendo ela acima, ela é quadrada. Ela é de madeira, né? Se você apertar, ela quebra. Mas aquela móvel, né? Que acho que vai ter 5, 6 metros. Imagina um cordel. Deus fala, onde, ó, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Olha, é tremendo. Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Vamos ler até o 10, irmãos, e a gente vai aqui comentando, né? Aleluia, vai aqui ouvindo aqui esse diálogo tão maravilhoso, irmão. De Deus para com o homem Jó, para com o servo Jó. Irmãos, e esse diálogo você hoje pode ter quando nós cumprimos aquela palavra de Jesus, Mateus 6,6, quando entramos no quarto. Falamos com Deus, na intimidade, no secreto. Onde nós temos que interagir com Deus todo momento, falar com Deus todo momento, chorar para Deus todo momento, irmão. Muitas vezes perguntar e não ter a resposta na hora, mas Deus, que é poderoso, ele responde, ele fala, ele diz, ele mostra, ele atende. Aleluia! Porque ele é tremendo. Continuando aqui o versículo aqui, ó. Sobre que estão fundadas as suas bases, o que assentou na sua pedra de esquina. 7. Quando as estrelas das alvas juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui nós entendemos, irmãos, você pode falar filhos de Deus, né? Alguns dizem anjos. Dependendo da tradução, né? Uma tradução mais próxima do original, fala anjos. Alguns entendem como homens. Mas vamos ficar com a parte sobre anjos, né, irmãos? Que os anjos ficam 24 horas no tempo nosso, né, irmãos? Porque Deus não tem tempo. Falando, Deus, o Senhor é santo, 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 né? Jubilando, se alegrando na presença do Todo-Poderoso, né? Aleluia. 8. Ou quem encerrou o mar com portas, ou com transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro. 10. Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus as portas e ferrolhos. Então, irmãos, Deus criou, Deus fez. Irmão, Deus fez do nada, por isso que ele é Deus, irmãos. Não há, irmãos, nem o adversário. Porque só há Deus e o diabo, irmãos. Não tem deuses, não tem semideuses, as lendas, né, culturas em diversos países, né? Você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega. E quantas culturas tinham de deuses, semideuses e tantas coisas. Nunca isso existiu, irmãos. São folclores, são lendas que nunca existiu, né? Aleluia. Mas existe o nosso Deus e o adversário da nossa alma. Que ele cria essas histórias, essas lendas, folclores, para que as pessoas tirem o foco de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, que é o único, para ficar vendo essas coisas e esquecer do Senhor. Mas, irmãos, Deus criou, Deus fez do nada. Deus fez existir do nada. O diabo não tem poder de criar nada, irmãos, de fazer nada, de mudar uma pedra. Ele só engana.
Ele quer tornar a verdade de Deus em uma mentira. Ele quer que a mensagem de Deus chegue aos seus ouvidos e aos meus de uma forma contraditória, para você duvidar. Mas o nosso Deus, ele é santo, irmãos, ele é poderoso. A Bíblia fala que os olhos dele estão como chama de fogo, olhando, contemplando, vendo você, nos vendo, irmão. Ele é maravilhoso. Hoje, nesse dia que chama hoje, fizeram uma pergunta lá na cidade de Taubaté, pergunta até tremenda, sobre a pessoa do Espírito Santo, se era um dom. Eu falei, não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Deus é Espírito hoje que age em mim, age em você, age em nós. Que testificar, que falar. A Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo de Deus, ele tem emoções, mas não humanas, falhas igual nossa, né? Ele sente ciúme, zelo por você, amor, cuidado por você. Ele é o Paracletos, aleluia. Ele ajuda nós, irmão. Oh, glória, aleluia. E esse Deus, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação, a Bíblia diz que ele parava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, dando vida, criando. Aonde não tinha, fazendo existir aonde não tinha. Aleluia! E Deus, o Senhor poderoso, vem perguntar para Jó, agora você vai me ensinar. Irmão, Jó ficou quieto. Eu imagino que Jó abaixou a cabeça, irmão. Eu imagino que Jó abaixou a cabeça e ouvia aquela voz de Deus no meio do redemoinho falando com ele. Versículo 11. E disse até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus falando com o homem, irmãos. Irmão, ele sabe o seu coração, o meu. Se o meu coração, o seu coração é sincero, irmãos, para com ele, ele vai te ouvir. Porque a Bíblia diz que ele habita na tenda dos humildes. Mas se a pessoa é orgulhosa, presunçosa, altiva, de chegar diante do Todo-Poderoso, irmão, e não se humilhar para Deus, irmãos, isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que Deus exalta os humilhados, mas abate. Deus exalta aqueles que são humilhados, mas os que são exaltados Deus abate. Isso é sério. Versículo 12. Ou desde os teus dias, desde a ordem, a madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar. 13. Para que pegasse nas extremidades da terra, os ímpios fossem sacudidos dela. 14. Se transformasse como barro sob o selo, se pusessem como vestidos. E dos ímpios, 15. Desvia sua luz, e o braço altivo se quebrante. 16. Vamos ler até o 20. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste a porta da sombra da morte. 18. Ou com o teu entendimento chegaste à largura da terra. Faze-mo saber se sabes tudo isso, Jó. Tudo isso aí, irmão, irmã, Marcelo, você sabe responder? Nós sabemos responder? Não! Porque isso está além do meu e seu entendimento. Isso só o Criador que tem todo o poder, que pode fazer, que pode mudar o nosso quadro agora, que pode transformar, aleluia, a nossa aparente, num momento nosso que parece miséria sem resposta, em abundância de resultados, abundância na área material, financeira, conjugal, saúde e outras coisas. Ele tem esse poder, nós não temos resposta. Jó que não tinha resposta, Jesus amado. Versículo 19. Ou onde está o caminho, onde mora a luz, e quando as trevas, onde está o seu lugar? Ninguém pode responder isso, irmão, só Deus sabe. 20. Para que tragas os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. Deus sabe. Vamos ler do 21 em diante. Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, né? Aqui ainda é entender, Deus falando com o homem Jó, que Jó já tinha uma idade avançada, mas mesmo assim Jó não tinha conhecimento disso, porque foge além da nossa humanidade. Só o grande, o todo-poderoso tem conhecimento de tudo isso, irmãos. Versículo 22. Ou entraste tu até os tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva. 23. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra. 24. Onde está o caminho em que se reparte a luz, se espalha o vento oriental sobre a terra? Irmão, imagina o Mar Vermelho, irmão. Algo que eu não fui lá em Israel,
talvez você não foi também, ou alguém está vendo o vídeo foi, o vento que veio de um lado e veio do outro, irmãos, aquele mar se abrir no meio, irmão, as pessoas às vezes querem na sua pobreza espiritual de Bíblia, de ler a palavra, de não conhecer a Escritura Sagrada, atribuir algumas coisas ao adversário, irmãos. Misericórdia. Falta preguiçosos espiritualmente, não querem ler a palavra, não querem meditar na palavra, não querem orar, não querem depender de Deus, não querem falar com Deus e falam besteira, falam asneira e falam que o inimigo fez isso. O inimigo não fez nada, irmão. O inimigo não faz nada. O diabo é mentiroso. Deus que tem o poder. Ele faz, ele pode fazer. Aleluia! E querem dizer que o inimigo move as coisas, o inimigo faz o levantar, faz vir chuva, trovão, trovoada. O inimigo faz nada, irmão. Deus que faz. Deus que tem um controle. O diabo, para ele chegar próximo de você e de mim, ele tem que pedir pro Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso fala, não, ele não chega. Porque a palavra fala assim, ó, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Oh, glória, aleluia. Vamos ler aqui o versículo 25, vamos até o 30, depois a gente continua, vai até o 41, né? E encerra hoje, isso para a glória de Deus, o capítulo 38, né? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho, irmão? Ninguém responde essa pergunta, irmão. Não tem cientista, não tem biólogo, astrônomo, geólogo, arqueólogo, irmão, gente estudada, gente que entende. Põe a mão numa pedra, põe a mão numa pedra valiosa, um diamante, uma safira, um algo, um rubi, sabe explicar, sabe falar, irmão. E essas perguntas não tem homem na terra que responda. Não tem, irmão. Só o Criador que sabe que faz tem o poder. Oh, aleluia. Versículo 29. De que ventre procedeu o gelo e de quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela, irmão. Por mais que alguns homens entendidos aí que a gente tem que respeitar, porque estudaram e estudam uma vida inteira para explicar um fenômeno da natureza, uma mudança de tempo. Irmãos, pessoas que vê aí se vai chover, se não vai, muitas vezes acertam, muitas vezes erram, porque Deus é que controla. Irmão, um fenômeno dessa natureza aqui, você vê Deus falando com Jó, Deus perguntando para Jó, mais ou menos de 66 perguntas para mais, de coisas da natureza que ele fez, que ele entende, ele tem o controle. Irmão, não tem resposta para isso, irmão. Não tem resposta para isso, irmão. Irmão, você pode ler alguns outros livros da Bíblia que você vê uma sabedoria divina ali no Salomão, quando ele fala da criação de um feto na barriga de uma mulher, outras coisas, irmão. Só Deus tem esse poder, irmão. Irmão, queira você, queira a minha vida, a sua vida, por mais difícil que está, por mais difícil que esteja, mas estamos na mão do Todo-Poderoso, irmão. Davi, quando foi ali disciplinado, né, por Deus ali, Davi falou assim, eu quero estar na mão do Todo-Poderoso, porque ele sabe que o Todo-Poderoso, que é o nosso meu Deus, o seu Deus, o meu Deus, ele tem misericórdia, irmãos. Você pedir, você chorar, você falar, Deus, ele se compadece de você e de mim. O homem não se compadece. O inimigo quer ver a nossa destruição, irmão. Mas Deus é misericordioso, aleluia, poderoso, glória. Vamos ler aleluia, glória a Deus, do 31 em diante, né? Ou poderás tu juntar as delícias das 7 estrelas e soltar os cordéis do Orion? Irmão, falando sobre astronomia, né? O céu estrelado, que lindo. Quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da tenda aí. A gente tem que sair da tenda, irmão. Para você ver milagres, você ver cura, para você passar por situações, para você presenciar fenômenos acontecer na sua vida, ver os fenômenos que Deus faz, tem que sair da tenda. Sai do lugar do comodismo, irmão. Oh, glória! Deus falou assim para Abraão, vem contar aqui as estrelas. Abraão falou, como, Senhor? Que jeito?
assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Oh, irmão, com Deus só tem crescimento, irmão. Com Deus tem multiplicação. Com Deus tem soma. Irmão, com Deus não tem subtração e divisão. Não, com Deus não, irmão. Tem gente aí falando asneira por não ler a palavra, falando mentira, coisa que Deus não mandou falar, está dizendo. Deus não quer que ninguém se divida, irmãos. Não quer desunião. Deus quer unidade. Mas nós temos que estar, se seja no casamento ou a pessoa solteira, unidade com o quê? Com Deus e a sua palavra. Senão não tem unidade, irmãos. A esposa tem que ter a unidade meramente com Jesus, o marido com Jesus e a palavra. Agora, se um não quer ter unidade com a palavra, só o outro quer, aí está tendo desunião. Irmãos, e Deus não quer isso. Deus quer unidade. Aleluia. O versículo aqui, ó. Bendito seja Deus. 32. Ou produzir as constelações do seu tempo e guiar a ursa com seus filhos, que a ursa aqui que fala é uma estrela, né? Aleluia. Que tem no céu, quem entende, quem sabe diferenciar o que é ela e o que não é. Irmãos. A gente aqui não sabe, não vamos saber dizer, mas quem entende, quem estuda isso, irmãos, e tem que respeitar quem estuda, irmãos, tem que dar valor para ter um conhecimento desse, que Deus aqui já na época de Jó, que nós temos falado isso aqui desde o primeiro capítulo, né, irmãos? Jó dá a entender que ele era da era patriarcal, Deus já falando isso, irmãos. Oh, glória, aleluia. Irmão, nós acabamos no capítulo 38 hoje, irmãos. Deus vai falar muito mais coisas lá do início do mundo da criação. Coisas que pessoas hoje querem procurar resposta e não tem. E aqui a Bíblia responde. Aleluia. Versículo aqui agora, louvado seja Deus, 33. Sabes tu as ordenanças do céu, podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? 34. Ou podes levantar a tua voz até a nuvem para que a abundância das águas te cubra? 35. Ou mandarás os raios para que eles saiam e digam, eis-nos aqui. Ah, irmão, aí o celular hoje, o rádio, o computador, a internet, o tal do Zap, irmão, o Instagram e tanta coisa. Ó, sair pelo telhado. Olha que algo tremendo, irmão. E dizeis-nos aqui a conversa, né? Pessoal, nós estamos aqui, tem um cunhado que mora fora do país, né? Em outro país, eu falo com ele, ele responde rapidinho. Essa entendimento da palavra, essa revelação que Deus fala para Jó há quantos mil anos atrás. Pessoas falam, descobri isso, descobri aquilo. Lá no tempo de Jó já foi revelado isso, irmão. Que tremendo, irmão. Então, Deus, aqui falando com o homem Jó, você fala assim, e onde estava Eliú? Bildade, Zofar e Elifaz. Irmãos, a Bíblia não dá esse esclarecimento em detalhes para nós. Estavam perto? Se eu falar aqui que estavam, irmãos, eu estou aumentando. Se eu falar que não estava, eu vou estar aumentando. Pode ser que eles estavam perto ouvindo, até vendo o redemoinho, não sei. Mas eu não quero responder isso aqui agora. Quero esperar entrar o capítulo 39, 40. Aí, esta pergunta que as pessoas nos fazem, irmãos. Porque a gente vem aqui por misericórdia de Deus para falar, para dizer, né? A Bíblia tem resposta. Aí você vai entender essa pergunta aqui. Vamos continuar aqui, ó. Louvado seja Deus, né? 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu a mente e o entendimento? 37. Quem numerará as nuvens como a sabedoria? Ou os odres dos céus? Quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros. 39. Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leões? 40. Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? 41. Quem preparará os covos do teu alimento quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Olha, irmão, Deus cuida de tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Da ordem natural, fenômenos da natureza, isso na parte da terra, do mar, do céu, das estrelas, porque Ele é o Criador.
Os animais conhecem a sua voz, respeitam a sua voz, honram a sua voz. Queira nós, nesses estudos, irmãos, do livro de Jó, temer a Deus. Está difícil, irmão, mas estejamos na mão do Criador, do Todo-Poderoso, porque Ele tem resposta e solução para as nossas vidas, amém? Aqui ele estava começando a interagir com Jó. Não que ele já não falava, mas estava dizendo. Mas aqui, Jó, dependendo da medida da fé da pessoa, Deus ele faz coisas extraordinárias. A fé de Jó queria uma resposta assim, Deus veio até ele. Apareceu nessa linguagem teofânica no meio de um redemoinho para falar com ele. Ô, irmão, Deus está falando com você. Deus está respondendo a sua oração. Deus está dizendo que Ele está no controle. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, nos ajude aí nesse estudo. Envie esse link para os seus contatos, para as suas redes sociais. Vamos trazer inscritos para o canal. Vamos deixar aí o joinha. Vamos evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. A paz do Senhor. Deus te abençoe.